os espíritos, eles estão no mundo. Nós somos humanos, temos um corpo, mas temos um espírito. Mas a ideia de espírito aqui, de testar espírito, como nós vamos ver, diz respeito ao ensinamento que se tem no mundo. E existem vários ensinamentos, principalmente hoje em dia com o avanço tecnológico, né, com a internet. Você provavelmente já recebeu no seu dia a dia um vídeo de algum profeta, de alguém dizendo-se, olha, vai acontecer isso, olha, eu estou revelando aquilo. Então, isso é praticamente o que 99% das pessoas veem, e isso todos os dias. Então, isso se faz necessário, quando nós meditamos na palavra de Deus, perceber como a palavra é atualíssima, né? Porque, embora naquele tempo de João não existia internet, mas já existia a propagação de ensinos que não condiziam com a verdade. E naquele tempo, onde a igreja de Jesus estava lá presente, e o Senhor Jesus, então, inspira este apóstolo João a escrever essa carta aos irmãos para alertá-los, né? Fazer uma advertência contra aquela situação em que eles se encontravam. Vejam, ele diz aí: amados, primeiro versículo do capítulo 4, não deis crédito a qualquer espírito. Então ele começa fazendo uma advertência: não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então vejam, meus irmãos, um texto escrito há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, está claro dizendo que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E hoje não é diferente. E ele então adverte aos irmãos: cuidado, não acreditem em todo espírito, no entendimento de que em todo tipo de ensino que se vê por aí. E essa advertência não só tem aqui em 1 João, como nós podemos já ver no Antigo Testamento também. Já havia essa preocupação. Veja o que diz Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 29 do seu livro, no versículo 8. Olha que preocupação já havia da parte do Senhor quanto a essas questões. Jeremias 29, 8 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Então vejam, naquela época, a maneira de se comunicar e de propagar as mensagens, né, era utilizar de sonho, muitos se utilizavam de adivinhação e de falsas profecias. E então o profeta Jeremias já advertia naquela época os irmãos a não deixarem-se enganar. Mateus registra no Mateus 24, que é o sermão profético, né, de Jesus, está assim registrado no versículo 4 de Mateus 24. Está assim o registro, dizendo assim: e lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Então, a tentativa de enganar o povo de Deus sempre foi presente na história da humanidade. Paulo, escrevendo também suas cartas a Efésio, Timóteo e Tessalonicenses, também advertiu os irmãos. Em Efésios 5, versículo 6, Paulo advertiu dizendo o seguinte: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, ele diz: ora,
o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos o quê? Enganadores e a ensinos de demônios. Então vejam, está claro nas Escrituras, né, em diversos momentos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que há uma tentativa de enganar o povo de Deus. E como é que se engana? Através de um ensino falso, através de uma tentativa de enganar o povo do Senhor. E ele diz claramente, muitos, mas muito falsos profetas têm saído pelo mundo. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E como eu disse, hoje então, com o avanço tecnológico, com a internet, aí é que avança mesmo. As profetadas que há são diversas, de todo tipo, de todo naipe que se pensar. Mas graças a Deus que nós temos a palavra dele. Graças a Deus que nós podemos ter uma orientação correta, de nos guiar por toda a verdade. Quando nos deparamos com a simplicidade do Evangelho e com as próprias palavras do Senhor Jesus, quando ele diz que ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, isso nos dá um alento em sabermos que podemos confiar tão somente em Jesus, porque assim não seremos enganados. Então, quando as pessoas se desviam desse propósito, desse foco de olhar para Jesus, aí onde está o perigo de ser facilmente enganados. Vejam que a artimanha dos falsos profetas, elas continuam, porque no mesmo texto de Mateus 24, mas já no versículo 24, o Senhor Jesus disse assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E olha só, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está vendo? A tentativa de enganar, né, é tamanha que, se fosse possível, eles enganariam até os próprios eleitos. Graças a Deus que isso aqui é uma hipótese, né, que não é possível. Os eleitos de Deus não vão ser enganados. Mas o falso ensino, ele tem uma sutileza de se aproximar de tudo e de todos a fim de enganar. Já vamos a Apocalipse 2, versículo 2, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Está vendo? A igreja de Éfeso, ela era reconhecida, né, pelo Senhor Jesus como aquela igreja que não se dobrou àqueles homens falsos apóstolos que se declararam, mas não eram, porque puseram à prova. Então aí vem o segundo ponto, que é um teste. Primeiro foi a advertência. Vamos ver o teste, versículo 2 e 3 de 1 João. Um teste para testar os espíritos, né? Como é que nós vamos fazer isso? A palavra de Deus nos ensina. Voltemos ao texto de 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. Diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. 2 pontos. Quando ele diz 2 pontos, ele vai dizer como é que você e eu podemos reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então vejam, meus irmãos, que não é difícil para o crente identificar, reconhecer um falso ensino, né, um falso espírito. Como é que vamos fazer isso? Se confessa a Jesus como Senhor e Salvador, é de Deus. Se você proferiu a sua fé
em Jesus é de Deus. Não tenha dúvida disso. Todos nós que aqui estamos nesta manhã, que professamos a nossa fé um dia em Cristo, que nos habilitou, inclusive, a poder participar deste momento de Santa Ceia, estamos certos disso. A nossa profissão de fé, ela não tem dúvida. Nós cremos quem Jesus é. Nós cremos o que Jesus fez. Nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas o falso mestre, o falso profeta, ele vai ensinar distorcido. Muitos até com cara de crente, de evangélico, mas muitos deles não creem em Jesus como de fato Jesus é. Existiram várias heresias que surgiram ao longo do tempo. Nesse tempo mesmo do apóstolo João, havia uma doutrina, um ensino falso chamado gnosticismo, que pregava a ideia de que Jesus era um fantasma. Jesus não tinha se encarnado, então havia muita negação da pessoa de Cristo. Né? Havia um homem chamado Ário, que saiu com essas ideias loucas de negar a natureza humana de Cristo. Então, essas situações sempre ocorreram na história. A negação da humanidade de Cristo, de que Jesus veio. Outros viam Jesus como apenas um revolucionário. Outros viam Jesus apenas como alguém que era um ser especial, era um espírito iluminado. Muitos vão dizer essas coisas. Mas o fato é, confessar a Jesus que veio em carne é de Deus. Ou seja, crer na encarnação de Cristo só pode ser de Deus. Por quê? Porque a encarnação de Jesus foi exatamente o que foi necessário acontecer para que houvesse a nossa redenção, a nossa salvação. Ora, se Cristo não tivesse encarnado, ele não teria ido para a cruz. E se ele não tivesse ido para a cruz, ele não pagaria a nossa culpa, ele não receberia sobre ele a nossa culpa, o nosso pecado. E ele pagou a nossa culpa lá na cruz. Ele derramou o seu sangue de fato e de verdade. Então, aquilo não foi uma ilusão de ótica. Não, o sacrifício de Jesus foi verdadeiro. Então, ele veio sim, em carne, mesmo sendo ele Deus. O Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está lá em João 1,14, essa realidade. Então, não tenha dúvida, você tem essa fé, você profere essa fé. Então, esse é o primeiro ponto para você fazer o teste, conforme diz o texto. Nisso você reconhece o Espírito de Deus. Você, quem confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E ele diz, e outra coisa, quem não confessa, aí vem uma negação, né? O espírito que não confessa Jesus, esse não procede de Deus. Então, se alguém quer desfazer de Jesus, da obra de Jesus, negar que de fato Jesus veio, essa pessoa tem um espírito maligno. Ela não está servindo ao Senhor, ela não está interessada, né? Então o teste é este. Se alguém vem com uma conversa que você, como crente, já sabe que é mentira, já rechaça logo, nem aceita, nem recebe. Por quê? Porque até há uma orientação da palavra em João 2, né? No versículo 2, que diz que se alguém vier e negar que Jesus veio em carne, nem receba essa pessoa em casa, nem receba, né? Está aí no versículo 10 da segunda João, ele diz, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porque todo aquele que ultrapassa, o versículo 9 de João 2, de 2 João, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Vejam como é importante isso que eu tenho sempre lembrado aqui aos irmãos, a doutrina.
está firme da doutrina. Que doutrina? A doutrina de que Jesus veio em carne. Jesus veio em carne, ele é Deus que se fez homem. E isso é muito importante, é fundamental para o crente. Isso é um teste que você tem como fazer quando vê alguém desfazendo dessa verdade, você já nega. Não, esse aqui não tem o Espírito de Deus. Ele nega que Jesus veio em carne, então ele não procede de Deus. E ele diz, e pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Este é o espírito do anticristo, ou seja, negar que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. É contrário a Jesus, é contrário à obra de Deus. Portanto, você sabe agora, todo crente ele tem essa facilidade dada por Deus em sua palavra de identificar. Se alguém vier desfazer do seu Jesus, do seu Cristo, do seu Senhor e seu Salvador, você diz, olha, isso aí não procede. Eu creio. Porque uma questão é essa, é a fé. Se você recebeu essa fé que é dom de Deus, ninguém pode tirar de você. Ninguém. Mas os falsos profetas vão atuar em todo o tempo para tentar desfazer dessa fé que você tem. Vão tentar lhe desencaminhar da fé. Por isso que a palavra de Deus diz, muitos vão apostatar da fé. Mas por que vão apostatar? Porque são pessoas que vão estar ali aprendendo a respeito da fé, do ensino de Jesus, que é o que acontece, que existe em muitas igrejas, muita gente está ouvindo, ninguém hoje pode dizer que nunca ouviu, né? Dificilmente alguém diz assim, olha, nunca ouvi, porque além das igrejas que há pregando o evangelho, há as transmissões de internet, então o alcance hoje é extremamente maior. No entanto, muitos estão usando este alcance para desfazer aquilo que a palavra de Deus está afirmando. E essas pessoas são anticristãs. Elas odeiam a Cristo, odeiam o povo de Deus e, portanto, trabalham diuturnamente para negar a Jesus. Mas isso não vai adiantar contra o povo de Deus, porque o povo de Deus ele tem como fazer o teste. Como é que eu sei se esse ensino de determinado pastor ou fulano de tal, que se diz um líder religioso, está de acordo com a palavra de Deus? Se ele afirma que Jesus veio em carne, é de Deus. Se ele afirma que crê em Jesus como Deus que ele é de Deus. E se ele nega isso, ele é anticristo. E ele diz, olha, e a respeito do qual, desse espírito do anticristo, você já tem ouvido que vem. Mas não só que vem, agora, ele diz, presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. Então não estranhe. Não estranhe. Quando chegar alguém com uma conversinha distorcendo o evangelho, distorcendo a palavra de Deus, tirando a simplicidade do evangelho, não recebam. Paulo tratou isso com os irmãos de Gálatas, dos Gálatas, por exemplo. Os Gálatas, eles estavam sendo atacados pelos judeus, os judaizantes. E os judaizantes queriam que aqueles irmãos da igreja da Galácia voltassem às práticas judaicas, que já não tinham mais cabimento. E aí Paulo escreve para os Gálatas e diz, irmãos, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vocês também sejam enganados e abandonem a simplicidade do evangelho. Paulo disse isso para os irmãos. Não abandone a simplicidade do evangelho. Continue crendo nesse Jesus que te salvou. Não voltem a práticas que outrora serviram como sombra. Tudo aquilo que aconteceu e estão registrados no Antigo Testamento foram sombras para a pessoa de Cristo. Então Jesus já vinha vindo, já vinha se encarnado, já havia ido para a cruz, já havia ressuscitado ao terceiro dia, e já estava à direita de Deus Pai, está ainda, está se preparando para voltar. Então a igreja tem que estar acompanhando toda essa história, essa trajetória da redenção, e não pode ficar voltando à prática dos judeus do passado, que apontavam para Jesus e que Jesus já veio, então não tem mais cabimento. A gente até estuda, como estamos estudando o Velho Testamento, que é palavra de Deus, mas sempre aponta para o cumprimento daquilo que aconteceu em Jesus, né? Como nós estamos vendo no Levítico. Então,
Essa é a correlação, é a maneira correta de apresentar a verdade e servir como um teste contra a mentira. Mas ele vai fazer então um contraste aí no versículo 4 e 5. Ele primeiro fez uma advertência para testar os espíritos, depois mostrou como é o teste. O teste é reconhecer que Jesus veio em carne e rechaçar aqueles que negam isso. E no versículo 4 e 5 ele vai fazer um contraste entre os que são de Deus e os que não são. Vejam: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Está claro isso? O contraste está aí estabelecido. Vocês, filhinhos, sois de Deus. Vocês, filhinhos, tendes vencido os falsos profetas. E como é que você e eu sabemos disso? Porque maior é aquele que está em vós, em vocês, do que aquele que está no mundo. E aí eu pergunto, quem é que está em nós? O Espírito Santo de Deus. É infinitamente maior, porque o Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. Habita em nós. Somos o santuário do Espírito Santo de Deus. E então, esse Espírito de Deus que está em nós é infinitamente maior do que aquele que está no mundo. E quem é que está no mundo? O príncipe da potestade do ar, o diabo, a natureza humana corrompida. É isso que está no mundo. A soberba da vida, a concupiscência dos olhos, o egoísmo, a própria carne caída, tudo isso está aqui no mundo. São os inimigos que vêm contra aqueles que são de Deus. E aí esse contraste é muito importante. Se você é de Deus, você tem aquele que é maior do que o que está no mundo. E eles procedem do mundo. Quem é do mundo fala da parte do mundo. E o mundo os ouve. Eis a questão. Por que a dificuldade das pessoas entenderem, ouvir e compreender o Evangelho? Porque elas são do mundo. Elas não abandonam o mundo, elas abraçam o mundo, elas amam o mundo. Estão na condição natural delas, conforme Paulo escreveu, 1 Coríntios 12, 14. Ora, o homem natural, 2,14, não entende as coisas do Espírito de Deus, nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, essa é a condição. Estão no mundo, mas elas ouvem o mundo. Então, para quem está no mundo, a mensagem que o mundo transmite, a sedução que o mundo faz, é normal. Elas ouvem, gostam e caminham e continuam na maior tranquilidade para elas. No entanto, quem é de Deus vai sempre combater com a verdade. Quem é de Deus vai sempre dizer, não, aquilo ali eu não posso fazer porque não é de Deus. Não, aquela situação ali não condiz comigo, porque eu sou de Deus. Você, sendo de Deus, você foi separado por Ele, você é um santo. É alguém que faz parte da igreja do Senhor Jesus. Então você é de Deus. Isso é importante, irmãos, principalmente quando se vai afunilando a história, quando se vai chegando ao final de tudo. É muito importante saber de quem você de fato é. Somos de Deus. Nascemos de Deus. Quem é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Então a gente precisa, irmãos, ter essa condição e entender esse contraste que há. Nesse teste dos espíritos, dos ensinamentos, você precisa saber que tem algo que é definitivo. Os que são de Deus e os que não são de Deus. Pode-se dizer até que o mundo está dividido desta forma, entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Simples assim. Não tem meio termo. Não tem a história de dizer assim, eu sou neutro. Eu não sou de Deus, mas também não sou do diabo. Não tem como. Se está em Cristo Jesus, se é nova criatura, é de Deus.
Quem vem habitar em você? O Espírito Santo. Esse que é maior do que o que está no mundo, está ali. Mas quem não tem esse Espírito? Quem não nasceu de novo? Quem não entende essa graça de Deus em sua vida? Está no mundo. Servindo a quem? Ao mundo. E quem é o príncipe da potestade do ar? O diabo. Então, ainda que a pessoa diga assim, não, involuntariamente, não, eu nem sei, não tenho entendimento, nem conhecimento disso, mas está lá. Porque exatamente isso já é uma obra do inimigo das nossas almas. Cegar o entendimento das pessoas. Então, as pessoas estão cegas, elas não conseguem enxergar o perigo que está passando em viver em prol do mundo e para o mundo, e para aquele que está dominando o mundo, para a destruição, não é? Porque acima de todo e qualquer esses inimigos nossos está o Senhor, que é soberano, como nós aqui cantamos. Nosso Deus é soberano. Tudo está debaixo do seu controle. Mas o fato é, o Senhor Deus soberano olha dos céus e vê a impiedade sobre os homens. A ira dele se revela do céu, porque muitos só ouvem o mundo, não querem ouvir a Deus. Mas por que não ouvem a Deus? Porque não são de Deus. Quem quer ouvir a Deus, quem sente esse desejo de vir à igreja, de estar na igreja, de prestar culto, de ler a palavra, de orar, são de Deus. Quem não tem esse desejo, quem dá coceira nos ouvidos, diz, não, eu não gosto disso. Ah, não gosta, então você não é de Deus, você é do mundo. Quem é de Deus gosta disso. Quem é de Deus se alegra. O prazer do crente qual é? Segundo o Salmo 1, meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito dia e noite. É o prazer do crente. Então, se não tem esse prazer, se está faltando isso na vida de quem quer que seja, essa pessoa não está ainda sintonizada nem ligada àquele que é a razão de ser, dessa alegria e satisfação de estar na presença de Deus. Está faltando a regeneração, o novo nascimento. Mas quem nasceu de novo tem o prazer de estar na presença de Deus, porque de fato é de Deus. E aí, o João vai terminar, o versículo 6, afirmando algo maravilhoso, fazendo um reconhecimento. Olha, irmãos, que maravilha. Ele diz assim, nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Está aí, o teste do espírito, mais uma vez. Você vai ter sempre essa em sua memória, deve estar gravado. Como é que a gente sabe? A advertência da palavra, olha, não acreditem em todo e qualquer espírito. Olha, muitos são os falsos profetas aí pelo mundo, então você já está advertido contra isso. Depois você aprendeu a fazer um teste. Se confesso a Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que veio, encarnou e me salvou, você é de Deus. Se nega isso, não é de Deus. Mas João vai terminar de maneira muito positiva, afirmando aos seus leitores e a todos nós aqui nesta manhã, que somos filhos de Deus. Ou seja, não pode nem sequer ter dúvida dessa verdade maravilhosa. O apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 8 do evangelho de João, no versículo 47, ele diz assim, João 8, 47, olha que maravilha, ele diz, quem é de Deus, atenção, João 8, 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus está falando defendendo a sua missão e autoridade, falando com os fariseus, os judeus, que não acreditavam nele. E aí ele está dizendo isso, olha, quem dá ouvidos é de Deus. Quem está ouvindo as minhas palavras é de Deus. Quem não quer ouvir,
não vai dar ouvido porque não é de Deus. E não adianta teimar. Por isso que nem eu nem você devemos ter a preocupação de querer impor às pessoas uma coisa que elas não têm, a fé. Quem dá é Deus, é dom de Deus. O que temos que entender como responsabilidade nossa enquanto filhos de Deus neste mundo é ser aquilo que Ele mandou nós sermos: luz para o mundo de trevas, sal para o mundo sem sabor. Isso você e eu temos que ser. No entanto, não é você que vai converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Quem dá o entendimento, quem abre o coração para que as palavras de Deus penetrem e transforme é o Espírito Santo de Deus. É uma própria iniciativa de Deus, conforme diz as Escrituras. Diz assim, no caso de Lídia, usando uma ilustração aqui para isto. Lídia era uma mulher temente a Deus. Lídia viu uma reunião debaixo de uma árvore. E Deus estava ali, o seu servo, o apóstolo, pregando a palavra para aquelas pessoas. Lídia, que era uma comerciante, vendedora de púrpura, saiu da feira, acabou de vender os seus tecidos, ia passando e foi lá para aquela reunião de oração. E aí diz as Escrituras, o apóstolo estava ali pregando o Evangelho e Deus abriu o coração de Lídia. E ela entendeu o Evangelho, ouviu e entendeu e creu. E Lídia, então, na sequência, foi batizada. Lídia, então, começou a fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Então, é assim que Deus faz. Quando se ouve a palavra de Deus e acolhe, o Espírito Santo de Deus agiu. E a pessoa passa a ser de Deus. Ouviu a palavra de Deus e diz: não, eu não quero essa palavra. Não é de Deus. Por isso que não acolhe a palavra de Deus. Não houve uma ação desse Espírito Santo para que a pessoa pudesse acolhê-la. E por fim, aí mesmo em João 10, no versículo 27, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem está dizendo isso? Jesus. As ovelhas de Jesus o seguem. As ovelhas de Jesus ele conhece. Elas ouvem a sua voz. E o que é ouvir a voz de Jesus? É ouvir a sua palavra. É fazer exatamente o que vocês estão fazendo aqui nesta manhã. Estão ouvindo a palavra de Deus. Os que são filhos de Deus se alegram, se alimentam mais ainda, fortalecem a sua fé e permanecem firmes e vão crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus. Se porventura alguém diz: não, eu não quero saber deste Evangelho, eu não vou dar ouvidos a este Evangelho, então, a gente entende, ninguém vai ser forçado. Nós nem mesmo vamos fazer aqui, apelar para ninguém, dizer: olha, venham, tem que vir aqui. Não, você está ouvindo o Evangelho, creia no Senhor Jesus e será salvo. E ao ser salvo, você vai ser reconhecida, ou reconhecido como de fato é filho de Deus. Como é o caso de que aconteceu com todos nós que aqui estamos hoje, já usufruindo desta bênção e desta graça. Somos filhos de Deus. Essa é a afirmação de João. Somos filhos de Deus. Há um reconhecimento. Quem não é filho de Deus também se sabe. É aquele que não quer saber de Deus. É aquele que não quer saber das palavras de Deus. Então não cabe, não é uma questão de juízo, de julgamento da minha parte, não. É a própria palavra de Deus quem o julga. Então, a pregação e a conclusão que eu chego, então, diante desse teste que fizemos dos Espíritos, segundo as Sagradas Escrituras, é que permaneçamos firmes naquilo que nós acreditamos. Não demos crédito a espírito enganador, às mentiras, a heresias, ainda que venham revestidas em uma capa, se dizendo até de crente, evangélico, mas na verdade não estão
revestidos da graça de Deus. Cuidado com os espíritos enganadores, mas se firmem sim, unicamente, naquilo que é a verdade, a palavra de Deus, na pessoa de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, e que, portanto, nos fez filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que Deus assim nos abençoe e que possamos continuar a nossa caminhada cristã, sempre observando e testando esses ensinamentos que nos aparecem, crendo firmemente naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Somos gratos, ó Deus, pela tua palavra trazida a nós nesta manhã. Que possamos assim, ó Deus, continuar firmes no Senhor, crendo firmemente naquilo que o Senhor fez e continuará a fazer na vida do teu povo. Nós assim oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.